Tem gente que faz lista do que quer realizar no ano novo, promete 1000 coisas e, quando chega no fim do ano, olha e percebe que não cumpriu quase nada. A gente sabe que, na verdade, entre o ano passado e esse, apenas tivemos uma noite no meio. E que a mudança de hábitos não tem exatamente a ver com o ano, mas com a gente. Como fazer esse recomeço diferente, o que colocar, afinal, nesta lista de desejos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem. Bem-vindo esse ano. Que bom. Feliz ano novo para você. Para você também. Bom, vamos começar falando o seguinte. Às vezes a pessoa faz uma lista, porque ouviu dizer que tem que ter uma lista, coloca 1000 coisas e 1000 promessas e fala, esse ano vai. Mas aí vai enrolando, vai empurrando, porque não é uma coisa que quer muito. A gente já falou aqui no programa dessa coisa de priorizar, né? É importante não colocar muita coisa nessa lista? A questão básica é que nós somos seres estressados. Nós somos desorganizados psiquicamente. Essa desorganização tem a ver com uma neurose básica aqui que todos nós temos. Porque a gente não se dá bem com a realidade, então a gente tenta se adequar a essa realidade. Quando a gente tenta se adequar a essa realidade, a gente precisa buscar mecanismos que nos ajudam a ficar tranquilos quanto a uma organização. Então a gente sempre vai ter uma agenda, vai ter um relógio. O relógio foi o primeiro nosso controlador de organização. O sol foi primeiro, depois os mecanismos de relógios mecânicos e assim por diante. E hoje a gente tem celular, tem agenda eletrônica, tem gente que tem agenda de papel, eletrônica e tudo, a gente tenta se organizar. Então, como a gente tem sempre uma sensação de perda, a gente não a sensação de que as coisas não foram realizadas plenamente, a gente sempre está buscando alguma coisa para para nos fazer bem, nos fazer sentir que estamos realizando alguma coisa. Você pode ver, Elaine, que muitos dos nossos planos não são totalmente necessários, mas a gente tem essa necessidade de organização. Mas você tem razão. A gente não pode estabelecer projetos enormes e também uma lista grande de coisas a serem feitas. Até porque a gente sabe que se você fizer 5 itens numa lista, você vai fazer 3. Você vai conseguir completar 3. Plenamente 1. Se você fizer 3 na lista, você vai conseguir fazer 1 e assim por diante. Então a gente sempre está buscando alguma coisa a mais para a gente se sentir mais estável com a realidade e tentar realizações para a gente se sentir bem. Existem algumas linhas aí de estudo que dizem que não tem que esperar segunda-feira para começar a dieta, não tem que esperar o ano novo para começar planos novos, que o recomeço pode ser agora. Deve ser agora, na verdade. A questão é que as datas são importantes para nós, elas são significativas. É por isso que o comércio, de modo geral, elenca algumas datas e nos faz acreditar que naquela data a gente precisa comprar determinada coisa. Dia das Mães, Natal e assim por diante. Tudo isso foi organizado pelo comércio. E as pessoas até se magoam, se não ganham alguma coisa. O Black Friday e assim por diante. Então tem um dia específico, então você se prepara para aquele dia. Aquilo que eu falei anteriormente, a gente busca uma organização porque a realidade não nos satisfaz. Então a gente precisa disso. Mas você tem toda a razão. A gente não precisa de uma data especial, uma coisa especial para a gente poder se movimentar na direção de um plano, de um sonho, de um projeto particular. Sabe aquela expressão que a gente fala assim, olha, a pessoa só dá valor quando perde? Então tem essa sensação da perda que nos faz movimentar em busca de alguma coisa, de uma realização. Mas é evidente, todo dia é dia de recomeço. E assim, o ideal é que a gente pare um pouquinho, pense, porque muita gente fala assim, minha vida não tá legal, mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei que caminho seguir, se eu tenho que mudar de trabalho, se eu tenho que mudar de marido, de esposa, de filho não se muda. Entende. Né? O que é legal, porque a gente percebe que a gente vai empurrando, né? Isso eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? De ir empurrando a vida, tocando a vida, quando vê, nossa... Tem a ver com essa angústia que eu estou falando, porque é uma angústia instalada. A gente está sempre buscando alguma coisa que nos complete. O Freud diria que existe algo que nos falta. Ele chamava de objeto que falta, objeto faltante. E essa busca é constante.
ela é perene na nossa vida, do começo até o fim da nossa vida, a gente está buscando alguma coisa que nos falta. Nós não sabemos exatamente o que é. Por exemplo, se eu tenho uma carência emocional e eu encontro alguém que completa essa carência, então eu encontrei esse objeto faltante. Não é aquela pessoa, mas aquilo que a pessoa representa para mim e que me faltava. Se essa pessoa me faltar, isso me traz mais angústia. Eventualmente eu acabo conseguindo repor esse objeto faltante, mas se isso não acontece plenamente, então a angústia vai aumentando. Eu preciso entender que eu preciso me satisfazer. Então, quando a gente fala de recomeço, de plano, de projeto, de sonho, é uma coisa que nunca vai abandonar a nossa vida até o dia da nossa morte. Sempre a gente vai ter. Então, por isso você tem razão. É tolice essa coisa de esperar a virada do ano, esperar a segunda-feira para começar determinadas coisas na vida. A não ser que seja uma coisa muito prática, que tenha a ver com, por exemplo, um estabelecimento que abre na segunda-feira e eu preciso começar por causa disso, é tolice. Fora isso, é tolice. Tem um livro de um escritor muito famoso chamado Eckhart Tolle que chama O Poder do Agora. Uhum. A gente consegue, pensando da seguinte forma, se eu conseguir ficar no meu agora, se eu estiver com uma presença plena onde eu esteja realmente, se eu estiver de olho no meu dia a dia, naquilo que eu estou fazendo, eu consigo suprir de alguma forma essa busca, essa angústia, eu consigo me dar pequenos presentes, eu consigo fazer pequenas coisas por mim que vá fazer com que essa angústia, de alguma forma, fique mais serena, fique mais tranquila? Sim, eventualmente a gente tem essa completude, não em coisas grandes, mas em coisas pequenas. A gente não sabe, por exemplo, valorizar aquilo que a gente recebe. Então, a gente acha que, por exemplo, ganhar na Mega Sena da virada é importante, mas os R$10 de lucro, R$100 de lucro que você teve numa negociação ou de sobra porque o seu salário conseguiu pagar todas as contas e sobrou R$100, R$200, isso é um benefício tão grande quanto ganhar na Mega Sena. Pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas eu estou falando que em termos de satisfação é a mesma coisa. Então, se a gente pensar nessa questão de o que é que me completa, o que é que me atinge e que vai me completar, é pouca coisa que a gente precisa. A gente precisa de um sorriso, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de uma palavra amiga, de um ombro para a gente se apoiar, a gente precisa de um empurrão, a gente precisa de alguém que nos segure. São coisas assim que nos satisfaz plenamente. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um bom plano para esse ano, eu quero alguém que me segure para que me evite tomar decisões erradas. Eu quero alguém que me empurre porque eu estou precisando de força para ir naquela direção. Então são planos objetivos que precisam de pouca coisa, entende? Ou as famosas listas que a gente faz na vida da Diana. Eu vou perder 20 quilos esse ano, eu vou fazer tal coisa. E a gente não consegue completar. Vira ano, passa ano, a gente não consegue. Fica meio angustiado, frustrado. Exatamente. E aí a gente fica no recomeço. Recomeça o tempo todo. E é legal ter pessoas também à nossa volta que possam nos apoiar, né? Para cada situação, de repente, tem uma pessoa que pode estar te apoiando. A palavra não é cobrar, mas incentivar, né? Sim, nesse sentido sim, porque nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, nós não conseguimos, de fato nós não conseguimos. Precisamos de alguém que nos apoie, que alguém nos abra caminhos, alguém que nos segure, como eu falei, alguém que nos empurre, pessoas que nos aconselhem, né? Porque ninguém é dono de toda a plena sabedoria para fazer as coisas corretamente. Quantos planos eu fiz na minha vida e que foram desastres, porque eu planejei errado, ou porque não tinha experiência suficiente, eu precisava de alguém que me apoiasse. Então é bom sempre contar com aquelas pessoas que estão perto da gente. E olha, é interessante notar que aquela pessoa que a gente menos espera, às vezes dá aquele insight maravilhoso para a gente tocar a vida. Legal. Muito obrigada mais uma vez pela participação.